É um prazer mais uma vez poder estar aqui e comunicar com vocês mais um assunto de importância para nossas vidas nos dias de hoje. Nós sabemos bem o que é um salário. Salário é aquilo que recebemos quando exercemos a função da qual nós nos formamos ou estamos executando. Então, salário. Salário cada final de mês ou final da colheita, estamos recebendo um salário. Mas sabe que para receber o salário, nós precisamos trabalhar de acordo com aquilo que o nosso senhor ou empregador nos vai direcionar. Esse é o modo pelo qual nós somos remunerados. Se agirmos de forma diferente, isso quer dizer que o senhor que nos deu o trabalho vai nos despedir, vai mandar embora e não vai nos pagar, porque não somos responsáveis ou justo naquilo pelo qual fomos contratados para trabalhar. Então, salário é aquilo que a pessoa exerceu. Recebe o salário do patrão que é justo, da sua justa justiça, e recebe também o salário daquilo que ele não praticou, porque o patrão é justo. Seja o salário para as coisas boas que você praticou, ou seja o salário para as más coisas que você praticou. É interessante observar esse assunto, porque Deus faz isso conosco. Sabe que depois de 3 meses que os filhos de Israel saíram da escravidão do Egito, Deus vai estar conversando com eles. Deus já havia dado uma bênção muito grande de tirar eles de debaixo daquela escravidão e já os trouxe para estar exercitando cada um deles, para que possam receber o salário que é a terra prometida. Só que Deus não vai forçar nenhum deles. Interessante observar isso. Sempre lembre, Deus não vai forçar você a fazer coisas contra, porque Deus quer que nós executamos por amor, mesmo que venham fardos pesados. É de acordo com a vontade dele. Então, depois de 3 meses que os israelitas saíram da terra do Egito, Deus os chama e faz o seguinte: abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Vamos olhar comigo e veja como Deus está agora propondo aos israelitas, aqueles que eram escravos, para que eles pudessem ter a bênção que Deus estaria com eles. E eles vão aceitar. Abra sua Bíblia. Repetindo, Êxodo 19, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, aos filhos de Israel. Então, quer dizer, Moisés, você vai ser o meu porta-voz. Você vai anunciar estas coisas a este povo que eu os tirei da escravidão. Deus está cumprindo o seu papel. Pouco mais, no versículo 4. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote, nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo, expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Vocês perceberam? Daqui para frente, Deus vai estar dando as suas ordens naquilo que ele deseja que esse povo realize.
aqui na terra, para que eles possam atingir o objetivo e receber o justo salário. Esse povo foi escolhido entre todas as nações. Agora, algumas coisas que Deus faz com esse povo, acho que nós seria difícil praticar hoje. Muitos cargos que a lei impôs, que era muito pesado para esse povo, até estavam gemendo em certo ponto. O apóstolo Pedro falou sobre esse assunto em Atos capítulo 15. Então nós podemos observar que é um cargo, um fardo pesado, mas aceitaram porque esperavam o justo salário, o pagamento que vem do Senhor. É muito importante observar isso. Esse povo vai obedecer a Deus forçadamente daqui para frente, seguindo uma lei dura e pesada, porque Deus já havia feito uma promessa de enviar ao mundo o Messias, o Salvador, Cristo, que vai nascer dessa nação. E é interessante observar, porque quando nós chegamos na nova aliança, Jesus já é um homem feito, já criado, Jesus vai estar ditando as mesmas palavras. Sabemos que foi com grande dificuldade que esse povo cumpriu aquilo que Deus determinou para que eles pudessem completar a tarefa, o trabalho determinado a eles. Foi com braço forte que Deus manteve sobre jugo esse povo, porque o adversário de Deus, torcendo que eles falhassem, porque o adversário também está dando trabalho para o povo. Um trabalho que não traz pagamento para a vida eterna. Traz pagamento para a condenação eterna. Chegando em Jesus, achamos em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Eu também vou estar abrindo lá. Mateus, capítulo 7. Olha como é muito interessante quando você liga esses fatos. Em Mateus, capítulo 7, encontramos estas mesmas palavras vindo do Filho de Deus, que nasceu dessa nação. Agora o Filho também repete a mesma coisa. Vocês devem ouvir o que eu estou falando, porque vocês vão receber um justo salário no final. Justo salário, um pagamento para aquela pessoa que fez o que deveria fazer e também um pagamento para aquele que não fez o que devia fazer. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Perceberam? Tem um outro lado da vida do ser humano que Jesus está dizendo que está trabalhando também, mas o que sai não é o produto que ele pediu, não é os frutos que ele pediu e que espera de mim e de você. Ele fala de iniquidade. Mas o que fala um pouco mais? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Jesus está falando. Todo aqueles que ouvem estas minhas palavras. Agora, na nova aliança, lá era para um povo exclusivo, os judeus. Agora é para todos os povos espalhados sobre a face da terra. Todo aqueles que ouvem estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque era edificada sobre a rocha. Aqui estamos vendo alguém que vai ouvir o seu Senhor, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Senhor da nova aliança, abrindo a boca
e falando que o homem prudente, ele está falando comigo e com você, da prudência, que vamos construir, vamos produzir algo que ele está determinando. Então, ouvir a minha voz. Você tem que ouvir a minha voz. E ele fala de um segundo tipo de homem, também está construindo. Olha o versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Percebeu? O patrão está ditando as ordens para o funcionário. Eu quero te dar um salário justo no final do mês, mas você tem que exercer o seu trabalho de acordo com as coisas que eu tenho falado. E aqui estão as coisas que Jesus falou. Conhecemos o Novo Testamento, a Nova Aliança. Aqui estão as palavras de Jesus. Como aconteceu com os judeus, também receberam as justas palavras para eles praticarem, para serem justos perante Deus. E feliz daquele da antiga aliança que praticou as coisas que Deus determinou, porque também vão receber ou receber o justo salário. E assim a mesma coisa com a gente hoje. Justo salário. Aqui Jesus está falando, quem ouve as minhas palavras e pratica e vai produzir os frutos que eu estou esperando. Jesus está à destra do Pai. Ele cumpriu todo o propósito aqui na terra. Depois da sua morte, da crucificação na cruz, ao terceiro dia, às primeiras horas do domingo, primeiro dia da semana, ele ressuscitou e voltou a estar à destra do Pai, aguardando a mim e você, que pratique as boas obras, que produza bons frutos, para que possamos morar com ele. Foi isso que ele fez junto ao Pai, esperando cada um. E é interessante que ele fala, aquele que ouve estas minhas palavras. Então, se você não tem a prática de ouvir o que Jesus falou na sua vida, aonde você está, então pense bem nessas coisas, porque nós vamos ser avaliados, o trabalho que estamos desempenhando é através da obediência ou desobediência ao Senhor que deu a vida por mim e por você. No Evangelho de João, capítulo 12, ele diz que nós vamos ser julgados segundo o que ele já relatou, segundo as palavras de Cristo. Por quê? Porque nós estamos vivendo nesse período e nessa época agora. Sabe que os apóstolos acataram isso com um cuidado imenso. Podemos observar que os apóstolos caminharam com Jesus por pouco tempo. Depois que Jesus voltou aos céus, começou a pregar o Evangelho. A boa nova, a boa notícia, a era da salvação, porque foi feita através do sangue de Cristo. Saíram pregando e muitas pessoas começaram a converter-se ao Evangelho puro, segundo as Escrituras. Mas o maligno, não contente, rapidamente começou a introduzir outros ensinos, disfarçadamente, trazendo mentiras que não estão no Evangelho e colocando como se fosse verdade. E através do tempo, os homens foram se acomodando e praticando estas coisas. Mas Jesus disse que ele não mudou. A palavra da salvação continua sendo a mesma. Precisamos ter noção disso. É a mesma palavra. Ele não mudou. Veja comigo como os apóstolos obedeceram atentamente. E lembre que lá na antiga aliança, o Senhor Deus chamou Moisés e falou, diga a este povo estas palavras. Agora Jesus está dizendo, quem ouve as minhas palavras. Nós ainda estamos nesse processo de salvação. Ainda temos que ir ao encontro das verdadeiras testemunhas, que são os apóstolos, e ouvir atentamente, para poder absorver o Evangelho e poder praticar ele.
Olha o que ele fala em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, o último capítulo desse livro. Veja aí na sua Bíblia. Ele começa a descrever no versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Qual a porcentagem de autoridade você tem para mudar a doutrina de Cristo? Quantos por cento Deus deu para você introduzir na vida de outro ser humano algo errado para ele praticar? Quantos por cento? Quantos por cento de autoridade você tem para chegar no seu grupo religioso e ficar inventando doutrinas? Quantos? Percebeu no versículo? Toda autoridade, toda é um total, não sobrou nem um pouquinho para José Carlos e nem para você que está ouvindo. Devemos praticar isso, que é uma coisa muito boa. Sabe que tem uma história interessante. O pai deixou o filho para cuidar das suas coisas e saiu para viajar. E tinha uma terra prontinha para se plantar milho. Ele falou para o filho: olha, papai vai viajar e eu gostaria que você plantasse milho. Tá bom? Aqui estão os grãos, a terra está preparada e eu tenho que ir. Pois bem, o pai foi. O filho olhou para um lado, olhou para o outro e pegou e plantou abóbora. Quando o pai voltou, foi uma produção muito grande de abóbora. E o filho, radiante, contente, falou: meu pai vai ficar muito feliz comigo, porque eu produzi muito mais do que ele ia produzir com milho. Quando o pai chegou, o filho falou assim: papai, olha, aquela terra, eu plantei a semente de abóbora e produziu caminhões e mais caminhões. O pai baixou a cabeça, entristecido, e disse: filho, eu nunca pedi para você plantar abóbora. O que eu lhe pedi para você fazer é plantar milho. É isso que Jesus está dizendo aqui, ó. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e prega o evangelho e ensina as pessoas aquilo que eu tenho ordenado. Veja comigo o versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vocês acham pessoas que têm um coração bom, uma boa cabeça que realmente quer produzir os frutos. Faça discípulos dessas pessoas, aqueles que amam a Deus, aqueles que me amam, que amam a palavra da salvação, a palavra da vida. Faça discípulos dessas pessoas. E faça com que eles possam nascer da água e do Espírito. E aí vocês vão ensinar para eles. Não o que vocês querem. Não têm direito de mudar o Evangelho. Mas ensine para eles todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Esse eu é Jesus, que eu vos tenho ordenado. Eu vou estar com vocês. É isso que os apóstolos fizeram. Mas sabe que não demorou muito tempo, talvez por volta do ano 50, 54, Paulo já havia pregado na região da Galácia. Paulo pregou o evangelho puro, homem sincero, e lá em Gálatas, logo no capítulo 1, percebemos que Paulo foi sincero com os Gálatas e ensinou todas as coisas que eles precisam e precisavam para a salvação, para produzir os frutos, para receber o justo salário do seu trabalho. Então, em Gálatas capítulo 1, Paulo começa até com uma certa tristeza, que não é diferente de hoje. Jesus ainda continua triste, porque você talvez não está preocupado em seguir o que ele ensinou, em seguir o seu Senhor, mas deixou outro Senhor colocar na sua mente palavras que não vêm das Escrituras. E Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa. Vocês estão passando tão depressa. Aí ele diz no versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos foram pregado, seja anátema.
Assim como também dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja uma pessoa maldita, ou é um maldito, se alguém pregue outro evangelho. Vamos ter bastante cuidado. Vamos demonstrar para Deus, para recebermos um justo salário, mas o salário que vai mostrar que nós produzimos os frutos que o Senhor nos ordenou, não os frutos que Ele não ordenou. Ele nos mandou e o terreno está fértil. O terreno é você, o terreno sou eu, o nosso coração, é a nossa mente. Que Deus nos abençoe. Nos abençoe para que possamos, naquele grande dia, estar com Ele na eternidade. Um abraço grande a todos.